Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Delivery do Zero ao Sucesso. E nesse 16º episódio, nós estamos trazendo uma história fantástica. Desde 1995 existe esse belo delivery e vem contar pra gente que delivery de comida, pra quem acha que não dá certo e que não tem futuro, dá muito certo e dá muito futuro sim. A gente trouxe os Ifras, que vai provar e contar essa história de sucesso, onde serve almoço com sabor caseiro e mantém um padrão que virou referência na sua cidade. Se você quer entender o que faz um delivery ter sucesso por tanto tempo, por favor, assista esse episódio. Querida Ana Lúcia e Ayrton, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Boa tarde. É um prazer enorme receber vocês aqui. Obrigado. E disponibilizar esse tempo aí para contar essa história fantástica que todo mundo quer saber, com certeza. E pra gente começar, eu queria saber quem que é a Ana Lúcia e o Ayrton, como pessoa. Quem que são eles? Quer começar? Bom, vou começar pelos Ifras, né? O Ayrton. O Ayrton, isso. É tímido, mas ao mesmo tempo sem vergonha de fazer as coisas. Não sei o que algumas poucos, né? Tem uma mistura aí. É tímido para começar, mas depois que começa, vai embora, né? Uhum. É filho de pais humildes, né? Minha mãe era doméstica, meu pai foi encanador, motorista de caminhão, foi barbeiro. Então eu tive uma infância assim, não ruim, mas humilde, né? Humilde. E isso aí agregou muito. Para hoje, com a minha idade, né? Já estou um pouco avançadinho já, né? Usadinho, né, meu? Tenho quase não, já tenho 65 anos, né? Tá bem, hein? Tá aparentando bem Bem menos, em forma. hein? Bem em forma. Bem em forma. Depois de 8 dias de pescaria, né? Ah, mas tá super bem aí. Bom, então eu levei esse legado, que a gente vai falar assim, do meu pai, sabe? Seja sincero, procura falar sempre a verdade, né? Para depois você não precisar mentir de novo. Caráter é tudo na vida da gente. Tem que ter caráter. Né? Você tendo caráter, as portas abrem assim para você, né? Então, praticamente é isso aí. E deu certo. Depois de muito tempo, né? Eu tive uma atitude, né? Depois a gente vai, né? De dar essa guinada na nossa vida, né? Que legal. Na nossa, né? É isso aí. Porque quando eu dei essa guinada, ela já estava do meu lado, né? Que bom. É isso aí, né? Vamos lá. E a Ana Lúcia? Também, né? Venho de família simples, mas eu sempre fui meio irreverente, assim, sabe? Pai não queria nem que estudasse, tipo, colégio, né? Na época era ginásio e colégio. Não vai estudar, porque mulher não estuda, tem que trabalhar numa empresa, sabe, né? Segura, nem que seja na produção. Eu falava, eu não sou, assim, uma pessoa que conseguiria trabalhar numa linha de produção. E comecei já a questionar, mudei não deixei ele me dominar. Depois disso eu fiz o colégio, a revelia, mas consegui. Fui para a faculdade, também não queria, consegui. Fiz educação física. Se eu soubesse, né, que eu ia ter ir para esse ramo, eu teria feito uma gastronomia, né? Hoje, né, mas enfim, foi bom também. Foi uma faculdade gostosa, me fez crescer muito como pessoa. E boa, a gente casou, a gente tinha o bar, né? Ele tinha o bar, onde é o restaurante hoje, era um bar. Não, nunca pensamos em restaurante, partiu, terminei a faculdade, tive minha filha primeira. Quando eu estava para ter a segunda, vamos mudar. E acabou a gente teve que tomar a decisão de comprar ou não o prédio, e aí veio o restaurante. Mas, assim, nunca foi uma opção, assim, como fala assim, um objetivo ter um restaurante. Foi acontecendo. E, assim, a gente foi crescendo junto, foi adaptando. Nunca tivemos um curso, assim, de administração, mas, ao mesmo tempo, a gente soube fazer e acontecer. A gente é muito parceiro. E um foi agregando o outro. Ele é a parte criativa, ele é a parte de mão de obra, eu sou a parte de administrar realmente, funcionário, pessoas. Eu aprendi a administrar na raça. E hoje a gente é assim, sozinha não seria nada.
E juntos a gente é uma potência. Com certeza. Então, se eu fosse analisar, primeiro veio uma sociedade amorosa, Sim. para depois vir a sociedade empresarial, é Sim. isso? 1 ano, mês, 5 dias. É? De namoro, isso. Um não de ano, um mês e empresa. 5 dias, É. Casei. casou. Casou. Se apaixonou. Porra, já sentiu o potencial, né, Tio? Que legal, que bom. Pô, sem chance, né? E bacana, e eu acho que isso complementa o outro, né? Talvez Sim. tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, porque vocês dividem com certeza não só os problemas pessoais, Sim. mas os problemas profissionais se unem, né? E Trabalha dorme junto, passa pelos passeia desafios. junto, fim de semana junto. Mas é uma parceria que deu certo exatamente porque a gente conseguiu separar o pessoal do profissional e, ao mesmo tempo, os dois juntos. A gente continua muito fiel às origens, assim. A gente se ama muito, a gente tem uma família maravilhosa, temos orgulho disso, Que legal. amigos, temos um nome na sociedade hoje, né? E eu tenho muito orgulho, sabe? Bastante mesmo, porque em nenhum momento a gente pensou chegar onde a gente chegou e nós somos muito conhecidos em Jundiaí. Muito. E ninguém conhece o Ayrton, é Zifras. Não, é isso. A Oh, história é O momento é pode ir engraçada. pro protesto que ninguém vai saber quem eu sou. Ah, que bom. Ayrton, e como que começou o Zifras, na verdade? Da onde que veio essa ideia? Tinha um bar, vocês compraram um bar? Como que foi? Só para entender. Não. A origem de tudo. É isso. Não, do nome ele tá falando? Não, nome? não, do primeiro do estabelecimento. Depois eu vou querer saber do nome. Como É. que foi? Nome. Começamos com Do- um bar, Isso, vocês, Bar. bar. Primeiro foi o bar. porque o apelido dele era Zifré. Zifré. Por Aí, quê? Por quê? Da Por mu- causa de uma música. Aí vai A chegar na música dos música. Nirvana. Que ele Ah, cantava tá. tudo I errado. can see the friend. Não, as a friend. Vem ali, As a meus friend, amigos. as a Zifré. E eu friend. ficava o dia inteiro, Zifrém. Aí os caras chamaram eu de Zifré. Zifré. Chama aquele Zifré lá. O Zifré. E ficou. Até, aí foi o 76, 77, Quartel. 78, né, cara? Uhum. Aí em 79 já mudou pra Vanini, né? Quartel, sobrenome, né, cara? Uhum. Aí foi indo, né? Compramos o bar como Zifras Bar, porque É. falou, vai pôr o nome do bar, quer pôr Zifré não rola. E qual era o nome do bar quando vocês Então, compraram? Zifras Bar. Zifras. Ah, tá. fizemos o que primeiro chamou boteco. do Zifré, É. de Zifré. Tá. Zifré passou Porque para aquele Zifras Bar. apóstrofo F, né? Apóstrofo S. Isso. Dizem que é da origem grega, que traz muita sorte, né? Eu acho que legal. Máximos, apóstrofo S. não é. Que legal. Ou Não então sabia. é Não porque- sabia. Eu acho que não. Eu acho que tem a ver com inglês, né? Que é o bar dos Zifras, o restaurante dos Zifras. Então, Zifras Bar. Uhum. Zifras Restaurante. Eu acredito que seja isso. A minha ideia no início foi essa. E dos Zifras foi sorte, Foi. prosperidade. Então Foi, vamos pensar foi. pelo lado Isso, positivo e a juntou coisa os dois aconteceu, e deu né? isso. Vou mudar meu pensamento, né? Com certeza. Deu certo, né? Deu certo. Que bom. E aí vocês começaram com um bar, é isso? Sim. Vendendo bebidas. Era em outro local. Era Tá. outro local, era alugado. Aí, nossa, eu não tinha nem a primeira filha ainda. Eu saí de uma empresa também e trabalhava no escritório, mas assim, era muito mal remunerado. Ele falou, não, vem comigo. No início, o bar, para mim, eu odiei, porque eu era recém-casada. E era uma coisa que prendia muito. E eu gostaria de ter tido mais liberdade no início, mas hoje eu agradeço. Porque foi o caminho que chegou. Hoje a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de, né? Condição De financeira. condição né? financeira, principalmente, né? E na ocasião que eu estava falando, perdi o raciocínio. Que você começou no bar. E ele começou no bar, ele ia de manhã, Você não gostava? bem cedinho, e eu fazia torta, pegava um carrinho de feira, levava, sabe? Não foi fácil. Não tinha, assim, sabe? Era perto o bar da minha casa, e eu ajudei dessa maneira, de vez em quando eu ficava um pouquinho, mas era mais boteco mesmo, então não gostava muito. Aí veio a primeira filha, eu Aí fui você me via petisco afastando. nessa época, era bebida e petiscos. Torresmo, já tinha panceta, na época era panceta, salgadinhos, a gente às vezes pegava, algumas coisas a gente fazia lá. E foi indo, foi 3 anos. Ele falou assim, eu não aguento mais boteco, eu não quero mais bar. Foram 3 anos de segunda a segunda. Uhum. Por isso que ela quis largar de mim, né? Uhum. Né? É. Aí a mais velha já
Já nasceu, casamos em 86 e a mais velha em 89. Então foi 2 anos assim, ó. Quase 3 anos, né? Quase 3 anos. Sábado e domingo não Porque tinha. tem que trabalhar. Uhum. Bar não só dá dinheiro, ele é aberto. Sim. Não é que nem nós hoje. Trabalha 4 horas só. Bar é das 6 da manhã às 10 da noite. De segunda a segunda. Hoje não trabalhamos mais à noite, nem do domingo, né? Então, aí chegou uma hora, não cansou. Cansou. Achou que não dá, não aguentava mais. Cansou, não aguentava mais essa vida. Aí eu vendi. E fui trabalhar na Brahma, de vendedor. Tá. 45 dias trabalhei. Acabou minha canseira. Caramba. Olha como que eu era imperativo, sou até hoje, né? 45 dias trabalhei. Aí eu tava no estacionamento do meu primo lá, modulinho ainda naquela época, né? Em 89. 89, né? Eu acho que foi por depois. 89, né? Tinha modulinho ainda. Aí eu vi lá, um bar assim. Na hora eu peguei a motinha, fui lá, pedi um refrigerante. Ô, o senhor tá vendendo? Tô vendendo, não aguento mais isso aqui. Nossa, de segunda a segunda. É o local onde é o restaurante. Você já sabia. Essa história, né? Já tinha história essa história. Aí deu certo, fechamos, né? No dia seguinte, tava lá. E eu tinha um amigo muito grande, o seu Geraldinho, né? Um senhor de idade já. E eu falei para ele, seu Geraldo, o senhor não me ajuda a tocar o bar lá? Porque o bar era muito grande, sabe? O bar era grande. Esse bar que eu tinha antes era para umas 10, 15 pessoas. Esse bar que foram quase 50 pessoas, Uau. sabe? Enorme. 2 mesas, pimbolim, enorme, aquele balcão enorme assim. O seu Geraldo foi. Aí foi tanto indo. Peguei mais um menino para trabalhar. Aí nós éramos em 3 no balcão. Segunda a segunda de novo. Bar também. Bar também. Mas só que era muito diferente esse bar, né? Esse bar vendia muito, vendia muito. Ele fazia rifa, ele fazia de tudo que você imagina. Churrasquinho de sábado. Costela de sexta. Campeonato sabe? de Torneios, torneio. Que bacana. Então isso foi adquirindo essa experiência, né? De E lidar com o público também. Foi chegando a clientela também. Mas só que era uma clientela de bar, né? Não podia, assim... Quando a gente teve a ideia... Aí, o que aconteceu? Depois de todo esse tempo aí, morreu o dono do imóvel. 4 anos, né? 4 Depois de 4 anos, ele já estava com o bar, pagando aluguel. morreu. E aí, ou você sai com 2 freezer nas costas, porque lá não tinha muito, tinha, né, um balcão meio de alvenaria, né? E agora? Morreu. Vão vender o prédio, né? Era herança, tal, 17 herdeiros. O que a gente faz? A primeira proposta era para o vizinho, que estava lá há 25 anos, mas não tinham condições de comprar, chegou na gente. E o vizinho da frente já estava de olho no imóvel, querendo comprar, mas eu tinha o direito de compra. E aí, Zé, o que a gente vai fazer? Não sei dinheiro. Sem dinheiro, mas tinha um dinheirinho aplicado que tinha vendido uma casinha de Campo Limpo, um carrinho melhorzinho. Na época valia telefone, tinha 2, 3 telefones. Eu lembro dessa época. Você lembra? Eu emprestei um telefone do meu pai, ele deixou Filas vender. para comprar telefone. Sim, valia, né? E aí faltava vender o carro, que o carro a gente deixou por último. Aí a imobiliária falou assim, viu, então é o seguinte, eu vou dar para vocês 15 dias. Consegue levantar o dinheiro? Eu falei, nossa, Ana, como? Eu falei, jovem, né? Eu acho que a gente jovem, hoje talvez eu não tivesse essa coragem. Mas na época eu falei, não, vamos. E ele, mas será? Eu falei, não, a gente tem tanto aqui, já tinha feito já estratégica na cabeça. Aí ele falou assim, aí emprestou um pouquinho do pai, um pouquinho do tio, um tio de São Paulo queridíssimo, que foi solícito e ajudou, o pai dele ajudou, meu pai também ajudou um pouquinho, foi o telefone na roda, o nosso telefone também. Tanto que a gente ficou até nos primeiros dias de entrega do restaurante, a gente tinha um orelhão na frente do restaurante que a gente pegava ficha. Né? Lá na frente. Foi depois que mudou. Depois que compramos o imóvel, 4 anos, né? Ficamos mais 2 anos com o bar ainda. Para pagar todo mundo. Aí e daí o que nós vamos fazer? Restaurante. Porque eu gosto de cozinhar, sabe, eu adoro comer, então acho que quem gosta de comer... também que nós tínhamos aquelas pessoas, sabe? Sabe? O que é bar, né? Um se comporta e o outro já chega sem se comportar, né, meu? É isso aí. Né? Então, existe pesos e medidas, né? E nós morava longe ainda, morava em Campo Limpo.
Aí eu fechava o bar 11h30 da noite, ia para Campo Limpo ainda. Nós não tinha carro, porque entrar do carro na venda lá, né? Nós só tinha uma moto. E quando era 6 horas da manhã do dia seguinte, eu já estava lá de novo. Então era uma coisa muito, muito corrida assim. Tanto que eu não vi crescer. Não vi crescer. De tanto que trabalhou, né? Aí eu falei assim para ela, não aguento mais essa vida, né? Não vai vender mais porque o prédio era nosso, né? Ou vamos montar um restaurante? Aí a gente já estava na ideia do restaurante. Vamos montar um restaurante? Assim, nossa, o restaurante. E daí ia ter que mudar tudo, né? Aí a gente teve que ter a opção de, quando colocamos uma faixa lá, breve restaurante, e sabíamos que não poderia ficar com a mesma clientela. Alguns, é lógico, com suas famílias. Muitos falaram, para quem que você vai vender marmita? Como assim que você vai parar de vender pinga no balcão? Realmente. Como você para ter um restaurante bonitinho? Foi bem controverso. Daí eles achavam que a gente ia vender só para motorista e que motorista não ia parar lá se eu não vendesse bebida. E falar, todo mundo que chegava lá, até hoje, poucos pedem, porque já sabe, a gente já tem um nome, já sabe como que é o nosso esquema. Hoje não vende mais bebida no balcão. Nem que peça, sabe, assim, eu tenho até um aperitivinho, se a pessoa vem almoçar, até ofereço. Mas vender eu não vendo mais. Mas nem uma caipirinha, nem nada. Tem uma cervejinha lá, quem quer pega e vai embora, mas não tem bebida no local. E a gente começou, assim, depois desses 2 anos... Isso em 1995, resolveu montar e começou a servir... 93. Esse era do bar. O restaurante em 95. 95 que começamos. Aí, breve restaurante e reforma e o bar aberto. Primeiro num canto, depois no outro. Aí a parte de trás, que era mais um depositinho bem rústico, a gente começou pela parte de trás, que hoje é a nossa cozinha. Então, derrubou, continuou, fez tudo, azulejou, fez pá. E ele tem uma ideia bacana, né? Ele tem uma visão, assim, muito legal. Então, ele sabia onde era ponto de água, ponto de luz, vários, assim, logística, ele imaginou, assim, logística de atendimento. De funcionamento da cozinha também, né? Primeiro da cozinha, eu acho que foi o ideal, assim, saber onde vai o quê. Então, ele, na realidade, ele que projetou a cozinha, assim, do jeitinho dele. E funciona até hoje. Aumentamos um pouquinho depois, né? Mudou aquela parte de trás. Mas assim, nesse mesmo terreno tinha 2 casas e o bar. O bar de esquina, uma casa e uma casa. A partir do momento que eu comprei o bar, eu comprei tudo, né? Comprei o terreno. Aí esse cara daqui, eu queria aumentar mais, né? Que era muito pequeno. Aumentar. Aí eu pedi para ele sair. Né, meu? Você tem aí 3, 4 meses para você sair, não tem a pressa, né, cara? Porque no início a gente achava que ia ficar daquele tamanhinho o restaurante. Mas aí, depois já ficou apertado. Aí as outras eram tudo sala de, as outras eram salas de aluguéis. E aí vocês começaram somente no local, e aí começou a servir comida, e o negócio já começou a ser um sucesso, pelo que eu tô entendendo, é isso? Quantas marmitas no primeiro dia? 7 marmitas no primeiro dia, o segundo tipo 18, 20. No terceiro dia, deu 40. A gente olhava um pra cara do outro e falava assim, nossa, a gente fazia um pacote de arroz, sabe? Depois teve que fazer 2, a gente falava, hoje eu faço 20. Num sábado eu chego a fazer 20 numa caldeira. Caramba. Mas na época era assim, sabe? Coraçãozinho ia a 1000, assim, porque a gente achava que não ia ser... Mas eu acreditava, nós acreditávamos. Que quando a gente foi para montar mesmo, ele falou assim, você vai para São Paulo, meu irmão tinha uma Kombi na época, vai lá na Paula Souza, lá, que é só de restaurante, faz uma compra. Cheguei com panela de pressão dessas, que é gigante, que hoje para mim é normal, né? Panela de pressão, tipo 2. Uma chapa deste tamanho, enorme, maravilhosa. Fogão grande, né? Ele falou, o que você foi fazer? Panelas assim, grande. Prato, garfo, montou uma cozinha industrial mesmo. Sim, mas na minha cabeça, assim, eu pensava assim, ou vai ou racha e vai. E vai dar certo. Eu conseguia ouvir os pratos, sabe assim, na minha imaginação... Eu vi o barulho dos pratos, dos talheres de gente, sabe? De salão. E pega isso, pega aquilo, dentro da cozinha, Você gente já imaginava? Trabalhando. Sim, tinha certeza. Em nenhum momento eu achei que não ia dar certo. Porque foi tudo e mais um pouco, entendeu? Sim, ficamos sem bolsinho vazio, assim. E com coragem, com dívida. E assim, mas a certeza de que ia dar certo era, assim, esplêndida, assim, na minha cabeça, assim, clara.
Quando eu fui para comprar as coisas, eu comprei tudo. Eu levei a cozinheira na época que eu tinha contratado uma moça. E ela já tinha trabalhado em outros locais. Ela falou assim, olha, isso aqui é legal, isso aqui não é, vários desses, vários daqueles, isso é importante. E tudo que eu comprei foi aproveitado, sabe? Legal. E assim, no primeiro dia, lógico, foi coisinhas pequenas, depois aumentando, e depois a gente foi, lógico, depois aí teve um monte de equipamentos, né, que foram chegando com o tempo. Mas na ocasião foi super importante, assim, né, que a gente acreditou e foi, e ficou pequeno rapidinho. Aquele restaurante ficou pequeno Que rapidinho, assim. bacana. E quanto tempo? Acho que 2 anos, a gente já pediu a papelaria, que era do lado. E os Ifras, tinha essa mesma mentalidade que a Ana? De que Mentalidade. vai dar certo, que vai acontecer? Porque eu vi que a Ana, ela a força tomou da a mente frente. dela é... É. Ela tomou Aí a eu frente. puxava, ótimo. puxava e Ela ele puxou- ela foi na puxava. frente. Você tinha medo? Eu também tinha. Tinha. Claro que tinha. Quem não tem? Tá. Mas eu tinha Ô, uma nós estamos com certeza, quantos e eu anos de puxava. casado? Não, vamos, Quantos anos vamos. de casado? 89, quando compramos, então. 3 anos? 86 a gente 3 casou. anos. Já tinha a Jaque. A Ju veio em 92, né? E foi já com o restaurante, já com o restaurante, eu tive a Ju. Mas assim, foi indo assim de uma maneira assim que as coisas foram acontecendo assim e explodiu muito rápido. O delivery, o lance do delivery é legal falar agora. Quando a gente estava assim nessa 8, 18, 40, quando chegou nas 60, tipo depois de uma semana e meia, tinha um jornalzinho dos bairros lá, quase igual um modulinho, que falava assim, do delivery, isso, aquilo, né? Entregamos e tal. Eu peguei e falei assim, Zifras, vamos. Aí a gente pegou um motoboy que já trabalhava num restaurante conhecidíssimo também na Várzea, antigo, bem, acho que o dobro do nosso tempo de casa, e a gente pegou amizade com eles também. E conversando, eles foram super gentis e acabaram nos dando algumas Deram dicas também. uma linha de pensamento para nós, como transportar. Como transportar. Porque a gente, marmita. vamos entregar? Vamos. No começo era um Fusca que a gente tinha, porque logo depois que tivemos que comprar um carrinho. Aí chega Fusca o sem o orelhão. banco. Aí chega o orelhão. O Fusca sem o banco na frente. E aí tinha uma empresinha que era tudo amigos. Os amigos também ajudaram, né? Uma empresa, uma Cartela de usinagem. ficha. Uma usinagem, o posto Shell, o outro lá do canto, lá que era o padrão, a ferramentaria. Pessoas que estão com a gente, amigos até hoje, não são mais, né, nossos parceiros, mas que começou ali. E aí, chegava à noite, a gente entregava também. Trabalhávamos até meia-noite, chegamos a trabalhar. Era choperia, era porção, era tudo que você imagina. Chegamos com tudo. Aí a gente foi tirando o pé aos poucos e percebendo que não havia necessidade de trabalhar tanto. Eu fiquei doente depois de um tempo. Cansa, viu? Cansa. Joe. Chegou depois do primeiro ano, né, no primeiro Natal, já tinha as crianças, né, a Jaque é um pouquinho maior, a Juju também, bebê. Tinha um dinheirinho no bolso para comprar os presentinhos, as roupinhas, e não tinha tempo para ir até a loja, sabe? E isso aí é chocante, né? Isso aí vai fazendo a gente repensar, pensar. Até que depois, mais um tempo à frente, eu fiquei meio doente. Tive que fazer uma cirurgia, que eu fiquei afastada uns 2 meses de hérnia de disco, por causa do trabalho mesmo. Aí ele falou assim, quer saber? Não vamos... Aí a gente já estava fechando às 8, já tinha tirado os chopes, porção, porque era muito pouquinho aquilo ali. E o almoço bombando. Vamos ficar com o que está dando certo, não é verdade? Para quê? Rico a gente também não quer ficar, a gente quer viver bem, cuidar bem dos nossos filhos, como a gente educou, deu dignidade para eles. Hoje a gente tem, assim, uma vida bem estabilizada, temos o que queremos, entendeu? O que a gente pensou em ter, hoje eu tenho, não preciso muito mais do que isso para ser feliz, entendeu? E também não preciso ser rica para, né? Para quê, né? Então, para que trabalhar tanto, né? E eu quero ser bem-sucedida, mas assim, numa medida bacana para que eu possa viver também. Tudo colocando na balança, né? Eu acho que é o equilíbrio e a gente da vida. A gente foi Hoje um ainda dos falta primeiros. para nós um pouco de tempo ainda. Ainda falta. Mas nós já estamos encaminhando já isso aí. Que nem eu falei para você, nesses 30 anos, eu fiquei ausente, sem ser coletivas, 2 vezes só. A cada 15 anos eu peguei uma semana para mim. Você vê a dedicação na empresa. Mas por que não pode ir toda semana? Não, porque a gente está dedicado à empresa. Mas isso
Já foi. Já foi. Eu não tô mais, não tô perdendo o amor. A empresa vira sozinha. Quem tá lá, A equipe é boa. toca. Você acha que Legal. nós chegamos aqui 15 para as 3? Por quê? Porque eu não fechei hoje. Deixei os funcionários fechar. Que legal. O Eu cheguei para ele e guarda, falei assim, ó, eu vou sair, fazem o básico. O que vocês fazem todo dia. A moça do Richô tirou o Richô, a moça do telefone pagou os motoboy, a cozinheira guardou tudo, a outra lavou o guarda, tudo, é. o guarda baixou a porta, ligou o alarme e acabou. Tá Legal. vendo? E quantas pessoas tem hoje na equipe? 28. Que legal. 28. Pra quem começou somente os dois? Mas a gente já começou com 4. É. Era uma cozinheira, cozinheira, uma garçonete. uma ajudante, um garçonete, depois já foi, mas rapidinho, já foi. Para 10, assim, foi assim, acho que para 10 funcionários, acho que foi já, o quê? 6 meses já estava com 10 funcionários, acho. Foi muito rápido. Então, nessa segunda casa do lado, eu fiz 2 salas comercial. 2 salas comercial. Aí eu tinha o restaurante, uma salinha comercial e outra sala comercial. Aí eu vi a oportunidade de crescer, porque estava pequeno, não cabia mais. Aí eu pedi a papelaria. Fui construindo tudo aqui, a cimentar, pá. Aí abriu a belo porta. dia eu desmanchei a parede. Quando o cara chegou lá no dia seguinte, né, Diogo? Ô, Que louco, legal. não era mais aqui, já era lá, ó. Aí eu já enchi de mesa. Aí eu cometi um erro na minha vida, né? Me comi à vontade, né? Ai, cometi um erro, cara. Desperdício. Desperdício. Tá. O povo brasileiro acho que não Só está porque preparado. a vontade pega 18 ovos de codorna, come só 2. Né? Aí deixa lá, vai lá, enche o prato de batatinha frita. Isso aí é tudo lixo. Tudo lixo. Aí eu falei assim, chega. Pedi a outra sala. Mesmo esqueminha. Já deu certo na primeira, né, meu? Faz tudo lá. Só derruba a paredinha. Põe, Derruba a parede. põe o piso, faz banheiro, azuleja, e põe lâmpada, põe televisão. Um belo dia, quebra a parede. Aí eu fui lá longeão, assim, ó. Aí, e tá até hoje. Que legal. Aí eu pus o self-serve, né? Por quilo. Agora, o Essa é a desperdício proposta. não é... Por quilo. Não a vontade, porque a vontade não deu certo. Então, por quilo. É a Hoje vontade. Como não? é a É, só vontade que ele você paga, isso aí, Mas quem com paga é você, certeza. à vontade. Claro. Mas que é à nesse vontade. outro formato, talvez Sim, seria sim. algo que Não, as pessoas não dão tanto valor, né? É lógico. Não, Agora quando dá. é a vontade no seu bolso, muda, né? Toda a questão. Você mede até a quantidade de batatinha. Se for pesado, você não pega. Tem aquele que arranca o osso da costelinha e pega a sua carne, sabe? Quando é no seu bolso, né? Então, são casos, assim, bem difíceis de acontecer, mas acontecem. E é isso aí. Hoje é à vontade, mas você paga à vontade. Legal. Se sobrou o prato inteiro, você paga o prato inteiro. Então, hoje em dia, a gente tem... Não tem fica, mais, né? muda, né? O jeito de pensar. Ô, Ana, legal, e até você estava comentando, né? Para continuar até a linha de raciocínio que Isso. estava passando, do delivery. Aí você começou com o Fusca. Isso, com o Fusca. Aí, assim, era ele que levava, né? Aham. Beleza. Aí, quando eu vi isso daí no jornalzinho, assim, falei assim, vamos. Aí a gente foi atrás do pessoal que já fazia isso, descobrimos como que se fazia o baúzinho, como que colocava lá dentro, fomos fazendo testinho e já soltei no jornalzinho do bairro. No jornalzinho do bairro, estamos fazendo delivery. Aí 2, 3 já ligou no dia seguinte, que panfletou. Mas O que olha que alavancou legal, muito nossa vida também, eu falo de boca cheia, panfletagem. Panfletagem. Hoje não existe mais. Hoje não faço mais. Mas há 15, 20 anos atrás, panfleto. Ajudava bastante. Panfleto. Hoje já não faz mais efeito. Vocês chegam a fazer ou hoje não faz? Hoje é a mídia, né? Hoje Hoje é a mídia. Linha de Instagram. transmissão. Todo dia, 2.000 clientes recebem o meu A cardápio. gente tá meio parando com isso também. A gente divulga, tem um cardápio, tem o site, tem Mas o de 10 mil Insta, cardápios, faz 70 hoje. Tá. 70 unidades. Só para o pessoal de mais 10 mil. antigo, que Caramba. liga. Fala, Fazia você o já bairro tem o inteiro. cardápio, O bairro, tudo assim, ó. E isso ajudou a crescer o delivery. Aí Sim, você começou a contratar os motoboys. O primeiro ficou com a gente, acho que ficou sozinho, acho que
tipo, uns 2, 3 meses, aí a gente já viu que valia, né? O pessoal vê, o pessoal quer. Era uma novidade na época. E acho que a gente, em Jundiaí, acho que a gente foi um dos primeiros, assim, a Colocar acreditar motoboy. nisso. Aí coloquei mais um, eu cheguei a ter 10 motoboys, Uhum. entendeu? Hoje, o meu balcão cresceu muito, o pessoal que vem buscar, talvez até pelo fato de você ter uma rapidez maior, porque hoje, por mais que eu tenha aí 6, 7 motoboys, tem o iFood também, que agrega, né, também outras entregas, mudou um pouco o público, vem mais gente almoçar no local, mais gente buscar no local. E para entrega, eu tenho ainda 3 telefonistas, eu tenho o aplicativo próprio, e mesmo E o assim, iFood também. pelo iFood e o aplicativo também Legal. da Wabs. E esse aplicativo também ajudou bastante a gente, né? Na ocasião, eu fugi um pouco do iFood. Uhum. Ah, não quero, porque eu não quero ser empregada do iFood. Porque eles vêm com umas propostas assim que querem que você, no começo. Mas comigo não teve muita conversa. Falei assim, ó, ou é do meu jeito ou não é. E a gente conversou bastante. E hoje eles são parceiros também, eu acredito. E agrega muito ao meu faturamento. Mas, assim, eu não dispenso as minhas 3 telefonistas, que são meus atendimentos, assim, diários. E antes era 1, 2, hoje 3. E não consigo ficar com 2 apenas. E o aplicativo veio próprio para dar uma aliviada nas telefonistas, que elas já não estavam dando conta mais. Se fosse Legal. ver, precisaria ter mais gente. E o aplicativo veio assim e agregou também de uma maneira bem bacana, assim. Hoje, a gente já está há uns 8 anos, acho. E eu não me vejo sem, sabe? Não consigo pensar assim sem tanto o aplicativo quanto o iFood, mas as minhas telefonistas estão lá, que são, assim, pessoas importantes também. Um agrega ao outro. Eu Sim, acho que sim. é importante você atender todos os canais com o seu cliente. Porque Sim. tem gente que vai pedir por telefone, Sim. faz parte. Tem gente que vai pedir Os antigos. por aplicativo, faz parte. Tem gente que vai pedir pelo iFood, vai pedir pelo WhatsApp. Verdade. E quanto mais você incrementa e atinge o seu público, mais cliente você atrai para sua empresa e, consequentemente, você vende mais e lucra mais, né? Então, eu acho também que a gente optou em não panfletar e foi diminuindo com o decorrer dos anos, porque você tem que se adequando às novas situações. Você tinha que fazer outdoor, sabe? Para divulgar no início. Então, hoje não é mais uma fonte bacana. Hoje, eu acho que nós temos uma ferramenta aqui na nossa mão, aqui, ó, que o mundo inteiro vê se quiser, entendeu? Então, hoje as ferramentas mais usadas são os aplicativos da internet, né? Né? O Instagram, Facebook, Google. e outros, né? Que a gente vai agregando, vai fazendo. E isso daí eu acho que divulga mais e chama mais, e cada vez mais está indo para esse lado do que para panfletagem. É os antigos só que pegam os panfletos. Que legal. Ana, e foi o que você falou, né? Você pensou junto com os IFRAs, foi fazendo, foi tendo uma mentalidade positiva e a coisa foi acontecendo. Só que só mentalidade não traz resultado. Não. O que eu percebo, e eu gostaria de saber de vocês, é que para ter esse sucesso, com certeza tem um tempero diferenciado na sua comida. Com certeza, amor, né? É amor. E com certeza, agregado ao amor, tem o seu tempero. Eu acho Sim, que aconteceu também, isso, né? também. O que de feedback você recebeu? Como que foi que você começou a fazer essa comida, esse tempero e agradar o paladar do pessoal da região? A gente foi... muita coisa deu certo, muita coisa não deu. E assim, o início, minha primeira pessoa que ajudou era um tal de colocar noz moscada. Fui percebendo que não era aquilo. Muita pimenta. O pessoal, não quero isso. Sua costelinha só tem osso. Fui tirando. Hoje minha feijoada só tem osso. Por quê? Porque tinha pezinho, a carninha sai e fica o osso. Aí nem sempre você consegue, na hora de catar, tirar. A minha costelinha hoje, por exemplo, ela não tem nem osso. Eu pego a costelinha sem pele, sem osso. E ela, assim, uma coisinha, assim, delicadinha. Não é uma coisa mais uma coisa gorda. Eu quero uma feijoada light, por exemplo. Hoje minha feijoada é light, não chega a ser light. Né, Mas assim, hoje não tem mais esse negócio de feijoada light. Minha feijoada é bem tranquilinha, assim, sabe? As carninhas mais nobres, as carninhas mais magras. Então hoje já mudou tudo isso. Isso aí só o tempo.
Só fazer e acontecer, dar certo, continua, não dá, parou, sabe? E a gente foi mudando. Uma das coisas que meu restaurante, eu tenho certeza que é um dos segredos do sucesso, é que minha comida é igual a comida da sua mãe, da sua esposa. Sabe por quê? Eu não coloco condimento. Minha comida é feita com cebola no dia, alho no dia. Não faço nem alho, não compro nem alho descascado, para você ter uma ideia. Descasco a quantidade que vai para aquele dia, trituro naquele dia, a cebola é frita naquele dia para todo o processo. Isso daí é a comida da avó. Sabe, que você não põe salitre. Eu não sei nem o que é salitre, para falar a verdade. Eu acho que se eu tiver na minha comida, é não embutido. Tipo, numa calabresa, num paio, alguma coisa assim. Mas não tenho nenhum aditivo, assim. Tipo, esses temperos prontos, assim, que às vezes a gente... mesmo amaciante de carne, não uso nada disso. E Só tem só mais um tempero. segredo também aí, que nem você perguntou. Qual é o segredo, né? Os colaboradores. Sim, sim. De 28, 20 tem mais de 10 anos. Que A legal. cozinheira, por que não muda? A cozinheira tem 23 anos, a cozinheira. Mais, Ifras, 28 tem a cozinheira. Então, vai Uau. Tá vendo. comigo, assim, ela foi uma das primeiras também. A outra logo em cozinheira, seguida. a Gênia, tem quanto? Também, 25. Olha lá. Ô Zifras, e qual que é o segredo para manter funcionários há tanto tempo com vocês? Paga-se bem e dê valor a ele. Valorização do Valorize. funcionário. É lógico que a gente não é uma Uma- super não. rede, né, que tem metre, mas a minha cozinheira, a gente foi aos pouquinhos, a gente sempre vai ajudando, vai reconhecendo. Se você for... eu vejo nos Ajudar. restaurantes, eu vejo no clube, no nosso... como chama? Dos restaurantes? Que a gente O tem, grupo. o grupo dos restaurantes. Todo mundo reclama. Porque não para ninguém, porque isso... Todo Gente, dia mas tem um pedindo funcionário. Você quer manter seu funcionário pagando um salário mínimo, trabalhando que nem louco? É lógico. Você tem que já começar com um pouquinho mais, você tem que dar um pouco mais né? E vai melhorou? É bom. Vamos positivar. Que legal. Sabe, se for esperar só o dissídio para ninguém para. Todo mundo vai embora, assim, sabe? E eu tenho funcionários, realmente, a maior parte dos meus funcionários é mais de 10 anos, de 20 também ali, eu acho que 30% com mais de 20 anos ali, tem várias ali. Que Bem legal. 15, 18, 20. E a mais nova tem aí 6, 7 meses que entrou agora. Mas assim, porque uma vai saindo, aí você vai tendo que ir fazendo, repondo, né? Mas é isso. Que legal. Zifras, e quando você falou isso, eu vi que você falou com uma vontade, né? De, tipo, tratar a Bem, pessoa né? bem. Então, eu vejo que um dos pontos importantes aí que vocês falaram é tratar ele como ser humano e como parte da família dos Zifras, é isso? Sim. A gente vive mais tempo com eles do que com as minhas filhas. Minhas filhas hoje já são casadas, né? Né, Felipe? Pessoal, vocês não estão vendo, mas a família dos Zifras está aqui, tá? Ela é. Acompanham eles. Aham, é. Então, mas A gente procura ver as necessidades. Não são todos. Eu falo assim, quem merece, você tem que ajudar quem merece. Se você tem oportunidade, a pessoa te ajuda. E você tem que ajudar. Eu vou dar uma parte. Todos merecem, sabe? É que tem aqueles que já têm mais tempo, a gente já é mais parceiro de ir na casa, sabe? No batizado do filho, de levar para a chácara, a gente procura fazer alguma coisa assim. Todos merecem, mas assim, os que têm mais tempo de casa, é lógico que a gente, né, valoriza mais, porque eles também dão a responsabilidade que eles têm, geralmente é muito maior do que aqueles que acabam chegando agora, né? Mas assim, a gente vai reconhecendo também, mesmo os outros, e não tem ninguém ali que não mereça. Porque senão não estaria ali, Senão né? não estaria ali. Uma laranjinha podre a gente já trata de eliminar, porque não, sabe? Eu tenho que gostar de todo mundo, eu tenho que acreditar no ser humano. Todo mundo, mas você faz isso, mesmo no grupo eles falam, poxa, mas vocês, né, são assim. Eu e o Milton fomos elogiados lá. Um dia vocês vão tomar na cabeça. Eu falei, já tomei, né? Quem nunca, parte. né? Processo, se ajudou, fez até enxoval da criança, do neto, mas depois saiu, você não fez nada, ainda, né?
leva você na justiça. Graças a Deus, nunca tive causas judiciais, assim, terríveis, assim. Inclusive, eu tenho pessoas boas, até juiz chegou a conversar comigo no particular, assim, falando, viu, a senhora tem que fazer isso, a senhora tem que fazer aquilo. Ah, mas eu vou registrar motoboy, como? Não tem nem categoria do sindicato. Não, dona Ana, a senhora registra com que eles ganham, a senhora recolhe INSS, recolhe fundo de garantia. Sabe, se um dia alguém levar você para a justiça, você fala, não, ele ganhava isso, recolhe sobre isso, sobre isso. Não existe. A lei do sindicato é uma lei aleatória, uma lei é outra linhagem. Você sabe disso, que o sindicato tem as próprias regras, mas a lei do trabalhista é a lei trabalhista. E você está dentro das leis trabalhistas. Aí eu comecei a ver de uma maneira diferente as coisas e a gente foi aprendendo, né? Faz parte. A entender, conversando, né? Lendo, conversando com os advogados também. A gente foi aprendendo na raça, né? Mas, assim, eu ainda acredito no ser humano. Porque se eu não acreditar, ninguém é grande sozinho. Concordo. Ninguém tem uma empresa nesse porte de 30 anos, só eu e ele. Tem uma frase que fala, né, que uma andorinha só não faz verão, né? Claro que sim. Eu acho que a equipe não faz Andorinha, verão. não faz. Não faz não verão. faz verão, é Claro isso que aí. Não, eu falei claro que sim, é o provérbio, não claro que sim, não faz. Não, as minhas filhas, eu vou falar das minhas filhas. Chegou uma época assim, tava meio, não sei se eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tava meio ruim de emprego, uma época, ainda não tinha tanta experiência, recém saída da faculdade. Vamos trabalhar com o pai. Aí veio uma, daqui a pouco veio a outra. Elas ficaram comigo, meu querido, 2 anos, praticamente 2 anos as duas, e as duas trabalhando junto, então nós éramos 4 da família. Então, é uma coisa assim que para mim valorizou pra caramba, elas me ensinaram muito, que eu uso até hoje, muitas coisas, elas abriram a cabeça assim, sabe, de uma maneira, eu era daquelas que pagava boleto no banco, né? Isso já faz quanto tempo, Ju, que vocês trabalharam lá? Então, já vai indo para uns 7, 8 anos, né, ou mais. E aí, na época, elas eram mais meninona, né, mas assim, elas ficaram comigo ali 2 anos, aí tem um rusco-fusco, né. Faz parte, né? Muito cacique para pouco índio, né, então e elas são inteligentes, elas são proativas, elas vêm futurística, mais visionária. ainda visionária, e a gente já, por mais que eu seja arrojada, eu ainda sou ainda conservadora. Ele também. Então, tem umas coisas que, vamos fazer isso. Não. Mas, no fim, elas inovaram bastante, elas deram muitas ideias, elas trabalharam com a gente, assim, bem bacana, até na parte operacional. A Juju, telefone. Antes, em casa, não conseguia pedir uma pizza, menininha, sabe? E no restaurante, atendia o telefone, foi muito bacana. E aprenderam muito. Hoje, minha filha, a Juju, ela é compradora. Para quem não atendia nem o telefone para pedir, nem pegava o telefone para pedir uma pizza, hoje ela é de compras, e é fera, né? Que legal. Mas aí começou assim, a gente começou a ter muito conflito entre nós mesmos, aí todo mundo querendo mandar de um jeito, outro de outro. Mãe, acho que a gente vai sair. Falei, então, melhor. Então, primeiro uma, mas rapidinho já saiu a outra também, mas hoje elas estão na área delas. E eu penso, sinceramente, de uma maneira assim, que acho que ela foi melhor, mas eu tenho outra coisa que eu penso. Esses 2 anos foram super importantes para mim e será talvez no futuro para elas. Não sei se um dia eu falar assim, vou parar, eu quero agora viajar o mundo, agora eu quero levar meu marido passear, se elas vão querer pegar o restaurante, não sei. Mas quem sabe, se elas quiserem, elas já têm a prática, já têm os funcionários, todo mundo respeita elas, porque elas se fizeram ser respeitadas. E eu acho assim que, quem sabe, é uma possibilidade. Hoje elas trabalham na área delas, elas estão super bem. Mas é uma herança, né? Vocês construíram... Nós construímos um império ali, verdade. Uma fortaleza aí. Eu acho que se elas quiserem, tiverem a possibilidade, elas não deixar vão na mão das querer. filhas. Mas se um dia elas quiserem, ou se um dia eu precisar, que elas, vou viajar, vamos ficar um mês fora, quem sabe? Com né? certeza. Elas, um dia, fica 15 dias uma, 15 dias outra, eu confio. Elas têm responsabilidade para isso e sabem, né? Lógico, é só se adequar. Mas assim, foi importante por isso também, não sei o dia de amanhã. Eu não era para ser professora de educação física, nunca exerci, entendeu? Mas assim, hoje eu tenho um restaurante, tenho cursinho de gastronomia, mas eu não tenho uma faculdade disso, mas assim, hoje eu sou administradora, sabe? Então, aprendi na raça. E como ela já tem uma
uma vivência nisso, quem sabe? Não seria um futuro aí, né? Eu não descarto essa possibilidade, Com certeza. né? Então foi Parabéns, importante. parabéns pela maneira que vocês pensam, vocês É, lidam com a legal. equipe, Legal. e principalmente a maneira de vocês trabalharem, né? Uhum. E até falando sobre isso, né? Quando que vocês perceberam que os Ifras virou uma marca forte na cidade? Quando que foi o estalo que deram na mente de vocês? Vocês falaram, cara, a Nós gente somos os cresceu. caras. Vocês são os caras do delivery de comida caseira. Olha, a gente foi percebendo aos poucos, aí um dia chegou um primo de São Vicente, há uns 15 anos atrás, e ele chegou na Avenida Jundiaí e falou, como que eu faço para chegar na Vila Progresso? Ah, então, você vai por aqui, você vai indo, tal, corta aqui esse caminho. Quando você chegar lá embaixo, numa baixadinha da Fernando Aires ali, tem um restaurante que chama As Ifras. Não falou posto. Entendeu? Falei, nossa, olha, prima, como que bacana. O cara deu o ponto de referência os Ifras. Mal sabia que os Ifras também era parente dele. Ele estava indo na casa do nono, que era ali para cima do restaurante. E assim, pessoas começaram assim, ligar de várias partes da cidade, assim, sabe? De lugar longe. Nossa, mas você não quer fazer uma filial aqui? Nós, não. Você não Né? entrega aqui? Não, não Então tem eu vou como. o cara Aí sair de lá da vinha, aí colônia, vem, do passava Caxambu. no meio, no quê? É. Na frente de 10, 12 restaurantes E para vem comer até ali. hoje. Até Legal. hoje, nessa ocasião, assim, a gente começou a perceber, né? Que onde a gente ia, seduzir, você vai, as meninas que trabalham lá vão com a camiseta. Que legal, você é dos Ifras em vários lugares, assim, sabe? Geralmente eu não comento, a pessoa fala, você é dos Ifras, né? Eu falo, sou dos Ifras. Que legal. Mas isso faz um tempo já, faz uns 15 anos que a gente começou a perceber que era importante, assim, que era nome. De uns 5 anos para cá, aí Explodiu. Explodiu mais ainda. a gente não sabe. Não sei de onde vem Porque isso. você vai lá, a gente não... É muita gente. Você me visualiza, aí quando eu tô na feira, você fala assim, ó o Zifra tá aí, do dono do Zifra. Você passa por mim, eu não sei. Porque é muito mais fácil você guardar a minha fisionomia do que a sua, dos clientes que vai lá, né? E a gente vai nos lugares assim, tem uma coisa muito bacana também que eu acho, né? A gente vai assim, ó, oi? O cara olhou pra nós, eu faço, olá, tudo bom? Eu também. Olhou pra mim, olá, tudo bom? Sem saber quem que é. O cara fala, ei, Zifra, tudo bom? Você viu, o Zifra me cumprimentou. Que legal. Não lembro, mas é uma Eu estratégia. Eu cumprimento todo mundo. Simpatia, sorriso. A gente sorri pra todo mundo. Nossa, vai viajar um dia com nós. Você vai viajar, você volta com 200 amizades, Amade. Nós Que somos... legal. Mas eu acho que isso são vocês, né? Sim. É. Nós somos É natural. assim, é natural. Não é Os nada, dois. não é merchan. Forçado. Não, a gente não vai dando risada para as pessoas. Não, mas sem... a gente é tipo, nós somos do Cruzeiro, um final de ano aí. E, né, faz amizade aqui, eu faço amizade até com o poste, né? Ele também, nós somos muito figurinha. E conversa aqui, conversa ali, toma aqui, toma ali. Eu sei que fizemos bastante amizade e eu falei numa mesa, uma hora que a gente estava assim com o pessoal do Brasil inteiro. Então, mas o que vocês fazem? Então, restaurante, sou rainha do torresmo. Porque o nosso forte lá também é o torresmo. Nós somos conhecidos pelo torresmo. Então, eu sou rainha do torresmo. Aí, na hora de ir embora, rainha do torresmo indo embora lá, sabe? Então, assim, uma coisa, é um dos pontos fortes também. Que o torresmo, você vai buscar um torresmo, você vê a comida. Você vai buscar comida, você vê um torresmo. E ele é bem a nossa cara mesmo, o torresminho. Virou uma estratégia. Desde o início. Começou devagarinho, né? E hoje a comida é assim, ela é movida a isso. Quase todos os meus pratos tem um pouquinho de torresmo, eu vendo à parte. E é bem conhecido mesmo. Vem gente, às vezes, só por causa do torresmo, da banha, que é um derivado do torresmo. Eu vendo também, não se perde nada, entendeu? Faz o feijãozinho. E hoje os nutricionistas falam que a banha está muito em alta, que é perfeita, melhor do que o óleo de soja. Então, ainda ganhei aí uma coisa As pessoas fazem uma feijoada caseira assim, né? Para 30, 35 pessoas. Aí elas pegam lá 2 quilos de torresmo, né? A gente vende. Torresmo já prontinho. Quantas vezes já foi falado que não... Ela fez 2 vezes a feijoada, né?
A primeira vez eu já pus direto na mesa. Quando chegou a feijoada, não tinha mais torresmo. Uau! Uau! Aí ela falou assim, Zifras, o seu torresmo foi o primeiro a acabar. Que legal. Agora que eu vou fazer, eu quero que você pegue 1 quilo e 1 quilo. 1 quilo eu vou guardar para quando chegar a feijoada. E 1 quilo eu vou pôr nos pratinhos assim, né? Minha própria filha, né? Sábado Os agora. amigos, é. Pegou 1 quilo para levar lá, né? Na festinha do menino lá. E vai assim, ó. Que nem água. É. Que legal. Maravilhoso. É uma estratégia, né? É uma das coisas que fez a gente ficar bem conhecido também, eu acho. O torresmo. Eu agrego ele não só na comida, assim, que a comida já era, né? Mas o torresminho é uma coisa que não são todos os restaurantes que tem. E a gente acertou, entendeu? Acertou Então, o a gente ponto. acertou o ponto, acertou quem vende é bacana também. E o produto final é top. Que bacana. Ô, Ana, até falando sobre isso, sobre preparo e tudo mais, são 30 anos com os Zifras na parte da alimentação. Como que você faz para manter a qualidade e acompanhar isso diariamente? Como que o Zifras faz esse acompanhamento da qualidade da entrega do produto final? Então, a parte da cozinha, eu não mudo nada de tempero, como eu falei do temperinho da avó. Fornecedores e Fornecedores, qualidade da mercadoria que eu compro, eu nunca compro o mais barato, mas sempre o melhor. Eu agrego, assim, eu tento ser compradora também, lógico. Eu não vou pegar o mais caro, o melhor e muito mais caro. Então, eu pego o melhor e consigo comprar com uma margem aí que eu possa usar. Eu não mudo as marcas. Assim, o meu arroz faz anos, a minha calabresa é aquele produto que eu sempre uso, meu pai, a carne seca, sabe? O meu torresmo, meu fornecedor é meu fornecedor há 28 anos. Vou falar aqui que é do Iote, ele é um parceiraço. Que bacana. Que está desde quase o início e eles são fortes, são amigos, além de ser restaurante de açougue, nós somos amigos também. E isso daí eu acho que você mantém a qualidade porque o cara sabe exatamente como você quer. A gente é exigente na hora dos cortes, na hora, né, da produção, as meninas também, conforme for mudando as funcionárias, a gente sempre... É aquela história, né? Você tem que... O rapaz que a gente estava ouvindo, ele falou que a gente tem que pegar um funcionário, às vezes, né, e lapidar, né? Ensinar da minha maneira, né? Você pode ter 10 anos de cozinheira em outro restaurante, mas se for vir para o meu, você vai aprender desde o início do meu jeito, né? Esses vícios que as pessoas veem dos outros, mas lá era assim, não, lá é lá e aqui é aqui. Começar a comparar muito de lá com daqui, então você está fora do meu esquema. Você vai vir no meu esquema, né? A gente erra, mas a gente tenta sempre estar melhorando e acertando isso, né? Lapidando, para chegar no denominador final que a gente tem hoje, muita coisa deu errado. Muita coisa deu errado. Hoje eu tenho um carro-chefe que é da Pif Paf, uma costelinha grill, meio tipo, assim, um padrãozinho do Outback, assim, vou falar marca, Sei, vocês barbecue. podem. Pode falar. Eu não faço com barbecue, mas eu faço ela assadinha, ela vem temperadinha, ela veio errado para mim. Eu não fazia essa costela assada. E eu pedi, tipo, para feijoada, assim, era uma costela temperada, não era defumada, e era para pôr na feijoada. Aí veio esses pedaços desse tamanho, e o cara falou, nossa, como que a gente vai fazer isso? Mas experimenta, tal. Eu falei, tentei colocar na feijoada, tive que colocar marretinha. Não dá com a machadinha, né? Pá, fica cortando o osso. Eu não tenho aquele de açougue. E aí eu falei assim, vamos tentar fazer assado? Tinha aquela frangueira que é um forno que vai virando assim, vai assando gradativamente. Nossa, foi um sucesso. De uma coisa que veio errada, e isso foi uma das coisas. De uma coisa que veio errada, eu passei a ter um dos meus pratos principais. 2 vezes por semana. Que bacana. 2 vezes por semana eu faço essa costelinha grill. E ela é sucesso. Quanto faz, quanto acaba. Ela é maravilhosa. E foi de um erro. Então, às vezes, a gente fica bravo. Nossa, mas como assim? Veio errado. Eu falo, bom, vamos ver. Vamos ver o que a gente pode fazer, nem que demore mais. Mas aí, assim, coisas foram acontecendo, assim. A gente é muito abençoado. Com certeza. Eu me sinto abençoada. E que visão, hein? Porque pega algo que deu errado, que poderia ter dado errado e transformou em algo positivo e hoje é um dos pratos que mais saem. É bacana. Até falando em quantidade de pratos, nos dias de pico, quantas refeições saem?
Olha, falando de mesa, né? Porque eu tenho na mesa também eu tenho ali uma volta de 40 pessoas, né? Que vira, né? Às vezes vira 2, 3 vezes. 40 lugares. 40 lugares, né? Tá. Então, assim, e como é muito rapidinho, é almoço executivo, né? O pessoal que tá pra rua, dona de casa com os filhos. Mas, assim, é uma rotatividade, assim, de umas três, como fala? 3 viradas? Isso. É isso. É isso. 3 tempos, 3 estágios, vamos falar assim. Isso. Levanta 120. 120. Entra 40, sai, entra 40, sai. Mais ou menos uma Na rotatividade, aí chega assim... Levanta, sai, senta, sai, levanta, né? 120, 160. 150, 170 pessoas num sábado, que é mais, Legal. dá mais movimento. E de marmita? A Marmitex também eu vendo bastante, muita marmita. E eu falando, não. E se ele perguntar, vou querendo, vamos mentir. Vamos falar a verdade. Quantas marmitas? Quando é fraco, umas 750, mais ou menos, diária. Que legal. De segunda, vamos dizer. Um Que top, sábado parabéns. chega, Segunda-feira. bate mil. Que é fraco, né? É. Tem aquele restor de ontem, né? Então não vende muito, né? E num sábado, vamos falar, chega a 1.100 marmitas. Já, Uau. não é, Refeições. isso é meio recorde, assim, né? Não é uma coisa Mas assim tudo que bem, são números de picos, né? 998 pode ser? Pode ser. A gente não computa, só Tá. computa 1.000 pra cima. Tá. Que legal. Mas é bastante. Aí você junta as 1.000 com as... Vamos falar Dia das Mães? As 1.000 marmitas com 200 pessoas para almoçar lá. Nosso recorde Foi absoluto, o Dia das Mães, a véspera. são 1.200 pessoas foram almoçar. Comeram da minha comida. É Que bem legal. bacana. 1.200 pessoas. Sabe quanto isso? 4 horas. Tem Uau. isso é 4 legal. horas. Isso Das é 7 legal às 10 falar. prepara, das 10 às 2 vende, das 2 às 12h30 vai embora. Em 4 horas, alimentamos 1.200 pessoas. É incrível. Porque... É uma orquestra, né? É trabalho de em formiguinha. sintonia ali trabalho de pra que a coisa formiguinha, acontecer. Trabalho de Nossa, formiguinha. Isso aí é coisa minha. Henry Ford. Linha de produção. Não sei se pode falar aqui. Pode, assim, com né? certeza. Então, nossas marmitas faziam X na cozinha, sabe? A Delá vinha aqui, aí trombava no meio e derrubava a marmita. Hoje nós temos uma linha de montagem. Que nem o R-Form fez. O cara que ia montar o pneu, ele pegava a roda, ele mesmo punha a roda, aí ele punha o pneu, ele punha a câmera, ele enchia e punha no carrinho. O que o Henry Ford fez? O cara pega, põe a roda aqui, vai indo, né? Esse põe o pneu, esse põe a câmera, ele triplicou a velocidade. A velocidade. E tem que ser. Tem Que que legal. ser. Então porque, hoje né? eu criei uma logística que foi faz ele Dentro mesmo. da cozinha. Faz assim, ó. Faz a logística assim, ó. Passa por aqui e sai pros boys lá. Aí é fácil. E cada um no seu quadrado. Que legal. Todo A mundo se moça lá ajuda, do- todo mundo se ajuda. Na hora do vamos ver mesmo, todo mundo se ajuda. Mas assim, tem A realmente. moça que cada um põe tem o seu arroz, lugar. ela só faz 3 coisas ali durante o dia. Põe arroz, frita ovo e refoga couve. Só faz isso. A outra pessoa Na hora do só na almoço, chapa. na hora do almoço. De manhã é 2 manipulação. pessoas só para fechar a marmita. Cada um no seu quadradinho, assim, ó. E nós pro meio. Que legal. E não é pro Sabe? meio, né? Então, vocês a gente são os é o- regentes da então, orquestra. Mas nós pro assim, meio. nós somos, além da parte administrativa, criativa, nós somos operacionais também. Essa parte operacional eu gostaria de, aos pouquinhos, me afastar. Porque se a gente tiver administração, né, conseguir simular tudo para o futuro, para que, né, a gente consiga deixar prontinho, por exemplo, uma semana eu vou viajar. Se eu deixar tudo certinho e eu não for operacional, eu sei que eu posso ir tranquilo. Então, eu estou caminhando para isso. Legal. Nós estamos caminhando para ter uma pessoa que fique do lado de fora também, né, com a responsa de tipo de abrir, de fechar, de comprar. E a parte de dentro virando sozinha, sem a nossa presença. Temos temos uma pessoa que fala muito isso, né? Além das minhas filhas falarem, temos uma consultora, né? Maria de Lourdes, que ela fala que a gente tem que tirar o pé nesse sentido, que a gente não precisa pensar em vender, porque às vezes a gente cansa também, né? A gente já é idoso, né, amor? Já somos idosos. São novos, imagina. Somos Tem muita lenha pra idosos. queimar, hein, Zifras? Eu acho também. Eu não me, Ela eu não, também. Eu não Joe. imagino. É isso aí. Eu não imagino, assim, largando o osso agora, sabe? Eu tenho muito Então e ela eu fala Mas gosto. que é um não vender. equilíbrio, né? Sim, sim. Ela fala para não vender. Eu não falo pra venda. não vender. É a Maria Não de Lourdes venda. fala. Não venda.
Vocês são muito novos ainda para não fazer nada. E eu penso muito nisso, porque ele é extremamente ativo, ele é hiperativo e ativo. Por exemplo, essa semana que passou, ele teve pescando. Eu nunca, não gosto, não é pescador. Foi por causa da galera, da 30 cara, do meu condomínio, todo mundo bacana, vamos tomar, vamos comer, vamos ficar sem fazer barba, vamos dormir no barco. Então, aventura, vamos. Foi. Esse homem ficou felizão. Sábado, domingo e segunda. Pensa que ele ia vir só ontem, domingo. Uhum. Na terça, meu amigo, esse homem, se tivesse um carrinho para pegar e pôr na estrada e vir embora, ele virava as costas e voltava. Então, assim, quando eu vejo essas atitudes dele, a gente viajou fora, final de ano, 2 semanas, num lugar maravilhoso, amigos queridos, sim, tudo de bom e de melhor. Ele teve 2 dias que ele quis ficar na casa, porque ele não, sabe, já estava cansado. Então, eu imagino, como aposentar? Como vender o restaurante? Se, assim, ele tava morrendo de saudades da família, né? Do cachorrinho e do De tudo. restaurante. Eu falei, deixa, eu vou, amanhã eu abro o restaurante, você dorme até mais tarde, porque a gente sai para viajar, a gente sabe que cansa também, né? É cansativo. Não, quando eu vi, ele já tinha ido, já levantou, já foi, Viu a hora de trabalhar. felizão, não vê a hora de trabalhar. Olha que coisa. Não viu trabalhar. Então tem que pensar bem, né? Você acha que isso tem a ver com amor, ao que você faz? Ah, muito, né? Dedicação, né? Dedicação, né? Amor, dedicação. Gostar do que faz, né? É. Eu Gostar. acho que nós criamos, né? Nós vimos nascer, né? Nós alimentamos, nós criamos, e hoje ele existe, é adulto, né? É uma coisa feita, uma coisa Um filho de pronta. 30 anos É um já, né? filho de 30 anos e que é difícil de largar, né? Difícil de você simplesmente falar assim, não, vamos vender, seja o que Deus quiser. E o fato da gente ter, eu acho que um dos segredos também da gente ter conseguido passar por todas as crises também, foi também o fato do prédio ser próprio. Porque na hora do vamos ver mesmo, daquele mês que foi difícil, porque a gente plantou e para colher, eu acredito que foi depois de 5 anos que a gente começou a colher. Até então a gente estava só pagando tudo que a gente plantou, sabe? Regando, né? O que a gente estava fazendo, a gente foi usando, e para ter lucro mesmo Acho foi que depois de foi uns isso aí mesmo. 5 anos que a gente 5 anos. começou a respirar, sabe? O que vamos fazer com o dinheiro agora? Tipo assim, dá para comprar um carro É, zero? porque Dá até para comprar, ontem Tava devendo pro você, devendo pra ela, E devendo o pra primeiro ela, né? carro, a prestação zona de 36, um Palio, 36, porque eu tinha um Fusca sem banco na frente, lembra? Lembro. Fiquei 1 ano com o Fusca sem banco na frente. Minhas filhas tinham vergonha de chegar na escolinha porque o Fusca não tinha banco na frente. Eu Mandava levava pra deixar escola. na esquina, né? Mandava Não, a gente não deixava, a gente enfrentava, né? Mas assim, o primeiro carrinho foi um carrinho que é popular, assim, feliz da vida, com 36 parcelas. Quando acabou esse carrinho, eu percebi que estava dando certo. Porque já eu paguei o carrinho, paguei todo mundo, e quando eu quis trocar esse carrinho que já estava pago, a gente conseguiu comprar esse carro, vendendo aquele, e mais E um daqui tanto, tudo à pegando um vista. carro melhor, Aí e começou, sempre à né? vista. Sempre à Aí, vista. assim, Chega de financiamento, Joe. juntava e comprava. Se eu tenho, eu compro. Esse é um dos nossos lemas também. Se eu tenho, eu compro. Se eu não tenho, eu não vou ficar me endividando. Espera ter. Espera ter. E assim a gente foi fazendo dessa maneira e conseguimos bastante coisa. Os equipamentos, as mudanças, né? Essa parte de digital, a informatização, que no começo era tudo no papel, né? Sem programa, né? Aí foi depois foi outro. E assim, e investimento no local também, eu acho que é outro ponto bacana. Se eu tivesse do mesmo jeito que eu tinha tivesse começado assim, e continuasse igual, né? Tem gente que para, né, no tempo, e a gente sempre inovou. Vamos mudar isso, depois o delivery, todo mundo copiou. Os cardápios, o pessoal copiava até os dizeres, assim, a cor, os dizeres, assim. Ele ficava bravo no início, que a gente fazia tipo 10, 15 mil cardápios, e a pessoa ligava e falava, o que tem hoje? Você não tá com o meu cardápio? Você não tá com o meu cardápio? Eu tô. Então, daí ele falou, tá ali, ó, é o mês inteiro, tem tudo certinho. Aí ele escreveu assim uma vez, criação dos Ifras.
ao fazer o seu pedido, tem em mãos esse cardápio. Cara, o concorrente pôs a mesma coisa. Sabe, a mesma frase, a mesma frase. É a mesma E, cor. gente, que eu fiquei honrada, assim, falei, nossa, que bacana, o pessoal me copia até nas minhas palavras, assim. Aí o cliente ligou lá brabo, Também que a tem carne essa. de panela dele tava dura, né? Que tava horrível a comida, sem gosto nenhum. Aí a telefone falou assim, viu? Hoje não tem Hoje carne de aqui não panela. tem carne de panela. Entendeu? O senhor ligou no restaurante errado. Ah, Mas tô com o cardápio aqui, ó. Não é dos Zifras olha aqui, bem, ó. lê em cima. Lê em cima. Mas Ah, é é verdade. igualzinho. É. Viu? Então, assim, mas aí eu fui ficando Mas é lindo, né? lisonjeada. Foi Nada ficando se cria, tudo se lisonjeada. copia, né? A gente falava, no começo a gente se irritava, tudo, depois hoje não. Deixa eu copiar, quero fazer igual a minha. Né? Pode Eu copiar. sou eu, ele nem sei o nome direito do O que restaurante. eles não têm? A cozinheira. As ideias, né? não Os tem. temperos, as técnicas, né? Tudo é técnica também, né? E até falando sobre cliente, vocês lembram nesses 30 anos de algum depoimento de algum cliente que emocionou vocês? Que foi marcante? Né? Eu tenho. E, assim, algumas pessoas, assim, sabe, criança não mente. Ai, Zifras, graças a Deus você voltou de uma das férias que a gente fez aí atrás. Porque o que seria da minha vida sem a sua comida? Minha filha só come a sua comida. Minha filha é especial e se eu não tenho a sua comida, eu fico perdida. Sabe umas coisas assim? E não foi uma vez, foi outras pessoas. Esse tipo de depoimento, assim, é bem bacana, assim. De saber, assim, que... Ai, graças a Deus vocês voltaram, sabe? Isso daí é uma coisa, assim, que acalenta o coração. Isso aí me dá força para continuar. Essa mesma pessoa do filho, para explicar pro filho que o Zifra estava fechado, foi em outra marmitaria, do mesmo jeitinho. Pediu o mesmo frango à parmegiana, a mesma coisa. E não contou para criança. Do mesmo jeito. Não contou nada pra criança. Pegou, cortou o bifinho, pôs no prato dela, pôs o arroz e a batatinha frita. A menininha... Esse não é dos Zifras. Esse não é dos Zifras. Pessoal, Então é assim, ó, bacana, é bacana. É lindo, né? É lindo, gosto cara. demais. Eu acho que é uma coisa que você falou, uma coisa que até hoje, né, emocionou, né? É verdade. E assim, as pessoas onde a gente está, nossa, mas você é dos Zifras? Ele é o Zifras. Eu sou a dona Zifras, ele é o Zifras. Nossa, que legal, eu como lá em Campo Limpo, nossa, na minha empresa. Ai, por que vocês não entregam aqui no Caxambu? Sabe? Até você explicar que você não tem a logística de motoboy, porque teria que ter 20 motoboy para levar no Caxambu, na Malota, né? Na Hortolândia. Ai, abre uma filial. É uma coisa que eu não quero. Entendeu? Porque uma que o nosso coração tá ali, são muitos itens, assim, e a minha cozinheira, meu segredo, as minhas ajudantes são todas ali, e eu quero estar ali. Não conseguiria ter uma rede, sabendo que... eu acho que é uma questão de coração ali, né? Eu não conseguiria deixar lá na Hortolândia, montar outro na Hortolândia, e colocar metade dos funcionários lá, metade aqui, e ir agregando... E eu longe de lá, eu gosto de estar ali. Eu estou dentro da cozinha na hora do almoço. Tá dentro da cozinha eu fico. E ele também. Sabe? Experimentando os temperos, vendo se tá certo. Eu ajudo, eu trabalho, eu faço os pedidos. Dá muita ideia. E eu faço os pedidos, na hora do operacional, eu sou operacional também. Sabe, entra iFood, os dois operacional. Ele ajuda a fechar, ele leva pro delivery, ele leva pro rapaz da expedição. Ele olha o salão, se precisar tirar prato, ele tira. Ele olha o buffet, se a menina deu... lava a copa, se tiver uma moscado ali, não, passou o buffet. Mas como você deixou assim, sem nada? Tem que... As meninas são bem competentes, mas pode passar na hora do movimento. E ele vai assim, sabe, olhando tudo, assim, a gente passa, olha, assim. Sabe não que tem, Deus deu para mim? É o dom. Visão, Dom da além visão. do presente. Que legal. Eu não tenho estudo, mas eu tenho esse dom. Se eu ficar aqui e você quiser alguma coisa, talvez não nesse ramo, porque eu não sei, né? Mas que nem foi falado lá atrás, né? A logística. Porque o restaurante tem que ser tudo assim, ó. Se você começar o garçom com o prato, passar no meio... Cozinha, não dá. Não dá certo, né? Então, o que você faz? Você fica sentado, assim, eu no caso, eu fico sentado e vendo.
E eu consigo pôr no papel, imagino aquela porta ali, aquele armário ali, essa bancadinha, aquela porta, aquele ar ali, né? Eu consigo ver isso. Eu tenho uma coisa para falar também disso. Quando minhas filhas trabalharam com a gente, para enaltecer também, elas tiveram uma outra visão que a gente não tinha. Porque uma coisa é você estar aqui, tá tudo equipado, você não consegue imaginar isso aqui, se isso aqui for vermelho, se não seria melhor isso aqui claro. Sabe assim, elas vieram assim com uma outra visão, assim, né? A pessoa de fora consegue ver de uma outra maneira. E isso também ajuda, porque a gente Serviu como uma consultoria. A gente fica bitolado naquele sistema ali, você não consegue ver mais os erros. E acho que a mudança tem que ser sempre, sabe? A gente a cada 2, 3 anos a gente muda alguma coisinha, a gente fez 2, 3, 4. Arquiteta, né? Sempre a gente tenta reformar a parte externa também, para ficar bonitinho, para não ficar com cara muito de bar, sabe? No início era bar, aqueles que era vermelho e branco, sabe? Depois foi mudando um pouquinho para o bege. Hoje tem tijolinho, hoje tem um outro designer. A gente sempre procura profissionais também para ajudar e tem que mudar. Você tem que sempre estar alinhando, estar melhorando, trocando equipamento. Buffet a gente fez também outros, balcão. Tudo vai mudando, melhor. Vai que mudando. Agora aprendemos a... E agora tem mais condições. O que é bom é caro. O que é bom é caro. Para você não ter dor de cabeça, compre o melhor. Compre o melhor. Dura 20, 30 anos. Né? Legal. Então é o barato sai caro. bacana. O barato sai caro. O Ana e Zifras, chegar a vender num dia 1.200 refeições entre delivery e local não é para qualquer um. E eu creio que muitos desses são clientes fiéis. Sim. Se vocês fossem analisar 3 pontos que fizeram esses clientes se tornarem fiéis e comprar com regularidade, o que vocês diriam que foi? Eu digo que, primeiro, né, que ele gosta da comida, é lógico. O tempero. Do tempero. Essa fidelidade é do telefone. O delivery, eu acho que é o segundo ponto, porque esse atendimento aqui, antes eu não tinha nem os aplicativos ainda, mas começou esses fiéis aí, eu tenho fiéis assim desse tempo, de quase 30 anos. Eu tenho clientes que eu pego na mão assim, olha, Olga Schneider. Não conheço o nome da pessoa, mas eu sei que essa Olga Schneider está comigo desde o início. Sabe? Paulinha. Raquel Simonsi. Paulinha número tal. Essa Paulinha número tal, ela tá comigo desde o início. 30 anos. E ela ligava, desde que eu comecei com o delivery, foi uma das primeiras. Essa da outra que eu falei desse outro nome de rua. Então, eu acho que o delivery, para mim, foi o diferencial. Assim, mesmo, brincando. O terceiro, eu não sei se tem uma outra. O Zifras levantou a mão lá, queria falar. Eu tenho... A pergunta era... O que fez os seus clientes ter tanta fidelidade assim, né? Eu vou falar 3 coisas só. Qualidade, preço e atendimento. Tá. Se você tiver qualidade, você pode... O atendimento entra no delivery, né? Se você não tiver atendimento, você pode ter qualidade, pode ser lá embaixo o preço, mas você não tem atendimento. Se você tiver um preço muito alto e não tiver qualidade e um atendimento ruim, aí é péssimo ainda, né? Então, qualidade, atendimento e preço. Um preço justo. Né? Um atendimento bacana que... Ô, Joe, você tá bom? Aí, você de novo, vai aquele parmejaninha, já conhece o que o cliente quer. Que coisa mais gostosa chegar no restaurante, o garçom conhecer você, cara? É muito legal mesmo. Ô, seu Zifras, tudo bom com o senhor? E assim são aquela eles, Heineken, aquele camparinho com gelo espremido e limão picado, né? Tipo assim. Cara, mesmo que eu não queira, eu peço, cara. Eu fico com vergonha de falar não. E os nossos funcionários são bem eficientes da parte do atendimento também. Tanto as telefonistas, os rapazes do balcão, tá comigo também há muitos anos. As meninas que fazem os a mesa, também, né? Os boys, né? Tudo a gente é família. Esse daí faz parte do atendimento, sim. Né? Então, assim, nunca houve assim, um treinamento. Uma vez só nós fizemos um treinamento, mas assim, bem... Deixa eu falar, você não vou fugir da ideia. Tu de um boy lá, né, meu? Reclamou do outro boy. Reclamou não. Porra, mas... Quanta caixinha? Todo dia, 5, 6, tem que mostrar, né? A gente escreve. 5, 6 caixinhas? Porra, mas...
Como que pode uma coisa dessa? Sabe o que eu falei pra ele? Ele dá bom dia pra mim quando ele chega, cara. E assim ele é com o cliente. Você não dá bom dia pra mim quando chega. Então ele faz pro cliente a mesma Sabe, coisa. vai lá, pega cartão e eu tô É. do lado, chega na empresa, e não, né? Porque o Milton ganha um monte de caixinha. Olá, bom dia, tudo bom? Assim que ele faz com a gente, ele faz O com o nome, cliente, é o jeito. só ele querer, né? Oi, Felipe, tudo bom? Tá escrito na comanda. Bacana chamar pelo nome, né? Seu Felipe, tudo bom? Obrigado, tá bom almoço. Bom apetite. É, coisinha boba. Coisa boba, que é o atendimento. Aí o outro briga porque ele não ganha caixinha. Chega lá sisudo às vezes, É. né? Tá com problema, só chega e ainda fica bravo que está demorando As pessoas muito. chegam fazer pix pra mim, né? É. Porque tá demorando lá. O cliente faz pix pra ele, ele faz pix pra mim. É. Né, meu? Pra adiantar, resolver. ele mesmo resolve ali na hora. Resolve. O cara quer pagar em Esse Pix e não esse- tá rodando, não tá passando a maquininha, cartão. não tá passando o cartão. Ele Faz o Pix pro motoboy. É, porque cada um tem a sua maquininha. Tem trocentas maquininhas lá pra gente não dar problema, mas às vezes tá fora. Aí você, então, e eles, sabe, é muita confiança também, assim, sabe? Resolve. Eles são Resolve. pessoas que resolvem, assim, bem Senão ele bacana. tem que ligar Tem o que ficar atendente. esperando, né? O Tem que atendente tem que agilizar. parar uma telefonista e, dependendo do caso, me parar. Aí para muita gente. Para o boy, o rapaz, a telefonista e eu, 4. Claro, se o cara conseguir resolver, Eles né? mesmo, quando são, sabe, que tem uma boa vontade, todos Resolve. eles fazem isso, todos eles fazem isso. Acaba Que legal. resolvendo. E até falando sobre delivery também, eu queria saber se às vezes tem problema no delivery, que o cliente pediu uma comida e chegou outra. Ah, sim. E se acontece, como que vocês tratam esses problemas? A gente tenta resolver na hora, porque pode ser que na hora das meninas colocarem para entrega, cada um é numa sacolinha, cada um tem um número, tem a etiqueta, tem o papelzinho que sai do delivery, eu colo. Então, vamos supor que for 3 marmitinhas assim, ó. Uma vai com o papelzinho, outra vai só com o número da casa. Aí ele leva, tipo, para 5 endereços. E às vezes na correria, olha errado e inverte. Pode ser que o motoboy inverta. A pessoa ligou, já dou prioridade para mandar o quanto antes. Eu errei. Se for o erro da cozinha também, na hora a gente pergunta, não, o que foi? Qual que é o seu pedido? Entra lá no aplicativo, vê qual que foi o pedido. Ah, foi isso? O que recebeu isso? Então, beleza, já estou trocando. Independente, eu nem pergunto muito o que acontece. Antigamente a gente ficava questionando, aí você fica lá 10 minutos questionando e não perde venda, estressa. Então, hoje eu tento agilizar o máximo possível essas trocas assim, porque a gente percebe que é o que tem que ser feito mesmo. Vocês nem pegam a marmita de volta, para falar a verdade, porque vamos resolver, tem que resolver. O que eu posso fazer? Está insatisfeito? O que eu posso fazer para resolver seu problema? Nada, então só ligou para encher o saco, entendeu, né? Então, não, mas se a pessoa realmente está ligando, reivindicando algo que nós fizemos errado, eu ainda acredito no ser humano, como eu disse. Eu acho que dificilmente a pessoa, por causa de uma marmitinha, vai falar assim, nossa, né, inventar que aconteceu alguma coisa, que eu não era sem feijão, foi com feijão. Ninguém não, tá liga, bom, né? ninguém Ninguém liga assim, reclamando. É muita À toa. coisa. À toa, não. Se ligou, Chegou uma porque pista realmente maravilhosa pra você, você vai reclamar de, né, que tá ruim. só se Não, for. só se tiver ruim Tem mesmo, aquelas né? pessoas que falam, veio errado, aí devolve só arroz e feijão, pegou a mistura. É. Sabe? Mas até aí é coisa do ser humano, isso também não vai me Você deixar procura mais forte. fidelizar o cliente, sim. acreditar que ele está Acredito, correto, eu que é acredito. boa fé, Eu acredito. e manter esse cliente fiel Sim, ao sim. delivery da Eu comida. acredito nisso. No ele iFood, ligar às de vezes, novo, né? assim, que não tem nada a ver, que é uma parceria que a gente tem, né? Então, eles já pagam tudo pelo parceiro, né? O parceiro pega, passa pra gente o pedido. E esse cliente, ele ligou pro parceiro, não ligou pra mim. Eu tô trabalhando em parceria, né? Então, ele ligou pro delivery e depois ele reclama no restaurante, né? Tem isso também, né? Mesmo assim, eu ainda, se eu tiver condições, eu resolvo. Eu tento resolver, mesmo que seja do outro aplicativo. Que eu ter que chamar um motoboy dele, sabe? Resolver, porque eu percebo que houve ali uma troca, ou então a gente conversa, tenta falar com o motoboy que levou, para ver se tem, mas geralmente eu tento arrumar até ali mesmo, sabe? Até quando é do outro aplicativo, porque essa pessoa fica ali, ó, um tempão pesando e não chega. Fica, e acaba não rolando. Então,
Muito mais fácil você resolver na hora e tentar. Ah, então você não quer, então você quer seu dinheiro de volta? Então tá bom, dá aí seu Pix, pumba, resolveu. Você é muito longe e eu não consigo realmente ir, aí eu faço isso. Mas a gente tenta Que legal. contornar. Então trata como E não prioridade e tem muito, resolve. não tem muito também, viu? Uhum. Passa dias assim de boa e tem dia que acontece 2, 3 vezes no mesmo dia, né? Acontece, né? É isso aí. Aquele azarzinho básico. E qual conselho você daria para quem está começando com delivery de comida? Tenha paciência. Coragem. Paciência, coragem. Se eu tivesse que começar agora, eu acho que tem que começar como eu comecei, pequeno no início. Uhum. O cálculo tem que ser perfeito, né? Hoje em dia, se você começar pequenininho, um funcionário, outro ali na montagem, daqui a pouco o crescimento tem que ser gradativo. Se você quiser já chegar estourando a boca do balão, só se pegar alguma coisa, compra meu restaurante. Então, aí eu dou isso todas aí. as coordenadas, aí Facilita eu te a ajudo. vida. Eu vou facilitar a vida de quem quiser comprar isso se eu quiser vender, lógico. É isso aí. Não estou vendendo, gente, não é isso. É. Mas, assim, tem que começar pequeno mesmo e aos poucos indo. Tá. E bacana. E sobre empreender não é fácil. Não. E eu vi que você tem uma mentalidade forte e positiva. Analisando isso, pensando do lado de mentalidade, para quem está começando, o que você falaria para essa pessoa? Porque vão ter dias difíceis, vão ter Muito. dias que você vai ter vontade de chorar. Tem dia que tem E- vontade de abandonar tudo. E como manter isso firme e forte? Não, aí você tem que ter uma sanidade mental primeiro, né? Você tem que ter uma coisa assim sua de acreditar. Eu acho que essa positividade você tem que ter. Uhum. Não tem como você, não sei, será que vai dar? Não, tem que acreditar. Acreditar, projetar, analisar, fazer assim um trabalhinho assim mesmo de formiguinha mesmo, começar desde o início. Eu acho que é isso aí, e acreditar. E não pode, tipo assim, colocar qualquer valor. Você tem que saber o seu custo, né? Onde você compra. E a partir daí é toda a história que todo mundo sabe. Você tem que fazer o custo daquilo, colocar sua margem de lucro. E aí que começa, né? Quando você começa a crescer, daí vem os funcionários, vem os tributos maiores. Quanto maior, mais tributo. Quanto mais funcionário, mais folha de pagamento gigantesca, né? Que a gente já. Aí você tem que agregar isso no seu. Aí você tem que ter até uma ajuda. Eu tive ajuda para isso. Uhum. Para calcular custos, não é só o custo do que você gasta ali. Você tem água, luz, telefone, né? Você tem embalagens. A turma fala, mas o arroz está tão barato, o feijão está barato. Por que é tudo isso? Por quê? Porque atrás desse produto final tem um monte de coisa, né, que é envolvida, né, que não é só o arroz, feijão e o óleo. Tem todo né, os tributos, né, que a gente tem que pagar e tem que ser certo e tem que trabalhar certo mesmo. Tem que recolher, tem que fazer certinho, porque se tiver uma volta nisso daí, se tiver errado, pode fechar a empresa, né? Hoje se tiver eu vejo o pessoal reclamando, mas o meu INSS, não deixe, nunca. Pague seus funcionários, seu INSS primeiro, seus tributos. Se tem coisa que fecha uma empresa, são os tributos em atraso. Vira uma bola de neve que é inegociável. Acaba quebrando o peão. Concordo. Com certeza. E Zifra e Ana, qual a importância da fé nessa jornada? Eu acho que é grande. Eu tenho um tete-a-tete com Deus, assim, diário. E, assim, é o poder do consciente, né? Do subconsciente também, que eu percebo que a oração, ela entra daquele ladinho ali, sabe? E é assim, que quando eu tô na minha oração, do meu jeito torto, às vezes eu falo assim, que eu não sou católica, minha família é extremamente católica, mas a gente não é tão praticante, mas a minha fé é muito grande e eu sei que eu tenho uma proteção, eu me sinto abençoada em todos os passos que a gente deu. Nós somos muito abençoados e somos a cada dia. A cada dia eu me sinto abençoada. Às vezes tem um problema assim, ó. A gente vê aquele problema assim, nossa, começa a dar até uma palpitação assim, gente, como vamos resolver isso? Não, calma. A gente junto, a gente consegue. Daí faz reuniãozinha com a galera, né, com os funcionários. E eu peço opinião. A gente é humilde também. O que vocês acham disso? Você acha que isso aqui vai funcionar? Não.
Isso aqui, se a gente fizesse isso. E elas vêm com ideias também. Eu acho bem bacana isso. Porque elas que estão ali no Elas meio, que né? estão aí, que sentem necessidade também. Quantas vezes a gente teve ideias que a gente seguiu delas mesmas, que elas mesmas falavam, viu, não seria melhor fazer assim? E se a gente fizesse assim? Vamos tentar mudar? Vamos tentar mudar. Então, assim, ouvir também, né? É importante. Mas a fé, as minhas funcionárias, todas as manhãs, elas se reúnem antes de trabalhar e fazem uma oração. E sempre que possível a gente vai junto, sabe? É que tem um dia que não dá para acompanhar. Mas o Deus tem que estar presente, o pensamento positivo também, e acreditar, né? É isso aí mesmo, é importante. É Legal. importante. E a última pergunta. E a família? Onde se encaixa nisso? Ah, é presente sempre. A família, eu sinto que hoje nós temos essa família bonita. Elas são meninas de sucesso, né? Porque a gente conseguiu isso através do restaurante. Poxa, elas fizeram inglês, elas fizeram balé. Quer balé? Vamos tentar. Ah, não quero mais. Quero natação? Vamos tentar. Ah, não quero mais, mãe. Mas o inglês, vamos parar? Não, vai continuar. Então, hoje, escola, vamos uma escola boa. E depois essa escolinha, o que é outra? E faculdade? Ah, não quero. Não, vai fazer. Mas isso tudo, quem deu a possibilidade foi o respaldo do restaurante. E hoje eu tenho certeza que elas têm a noção de que é isso. E a nossa família é muito unida, a gente tem muito amor, a gente tem muito envolvimento. Tem os agregados aí, ó, que tá chegando junto aí também, que são, assim, os amores. A minha família é um porto seguro um para o outro aqui, sabe? A gente sempre fala que tudo pode acontecer, você pode ter milhões de amigos, mas o dia que você precisar realmente, você sabe que pode contar comigo. Quem que está aqui comigo hoje? Minha filha. A outra só não está porque estava na empresa e não teria possibilidade na ocasião. Mas, assim, é isso. Precisou de mim, também estou junto, né? E assim nós somos assim. Eu Nós falo somos bem uma coisa que unidos. seria muito difícil. É uma coisa. Nós não gostamos muito de São Paulo, sabe? Nós achamos que é muito corrido isso aqui. Eu Né? também acho corrido. É meio corrido, Joe, né? Então a gente não tá nesse ritmo de São Paulo, né? Talvez se eles não tivessem aqui, a gente não ia vir. Se a gente não Juliana- ia aceitar o convite de vocês. Talvez eu arrumasse uma pessoa Um para trazer, Uber, uma coisa assim, motorista, né? A Tá gente ia vendo? dar os pulos. Mas o dia que nós falamos, né? A prontidão deles de falar, não, a vamos gente sim. vai, vamos sim, eu te levo, e veio. Nós estávamos lá no Dia das Mães, né? Vamos sim, ele já mostrou do amigo dele, né, meu? Eu já mostrei do meu amigo. Eu tô super feliz. Pra você ter uma ideia que eu falei da minha visão, há uns 15 dias atrás, eu tive um pensamento de uma pessoa fazer uma entrevista comigo. Acho que faz mais tempo, porque a gente está conversando já faz mais de um mês, né? Acho que daí, mas antes dela falar. Que eu do queria podcast. fazer uma pessoa que nem fez lá com. Não sei se você conhece o Dito do Copo Sujo. Conheço o Dito. Então. Vai do Dito. Você já Bar do foi? Dito. Você já Quem não foi? conhece, com certeza. Quem é Quem jundiaiense não conhece. Quem não conhece, né? Com certeza o bolinho. Então, Bolinho do tá vendo? Dito. E o negócio é desse tamanho aí, ó. E ele é uma E eu pessoa vi uma muito entrevista dele. Ele conversando aqui, né? Minha câmera aqui. Era mais ou e menos falando, isso, Dito, como mas começou, foi lá no né, meu? lugar mesmo. Igualzinho. Aí passa-se um mês, nós recebemos o convite de vocês. Eu achei bem bacana, eu Eu tô me achei honrada. muito orgulhoso. Que bom. Eu tô honrada. Honrada, né? Você podia escolher quem. Vocês têm 1.500 parceiros, falou, né? 2.500. Então, querido, E você podia escolher Jundiaí, qualquer um. muitos, né? Também. Mas tem uma história. E já que vocês falaram, eu também conheci os Ifras. Eu sei quem é os Ifras antes de ser cliente da Wabs. Ah, não acredito. Então, com certeza tem história também. Olha lá. Ai, que bacana. Né? E falando sobre história, vocês estão junto há várias décadas. São parceiros na vida pessoal e na vida profissional. Sim. E aproveitando esse podcast, Ifras, se você tivesse que dar um recado para sua companheira, o que você falaria para ela? Não vai falar aquela frase. Se o amor faltar em sua Se o vida, sol. lembre-se de mim. Porque mais fraca que for a minha luz, sempre haverá um raio reservado para você. Ah, que lindo. Que bom. É clichê, mas eu choro toda vez. Ana, e se você tivesse que dar um recado para os Ifras?
Se eu tivesse que voltar atrás, eu escolheria tudo de novo. No começo foi difícil. Teve momentos no início, quando foi na época do bar, principalmente, a gente cheguei a cogitar se era isso mesmo. Mas ele sempre foi meu parceiro, ele sempre me incentivou. E junto com isso, eu também devolvi do mesmo jeito. E assim, escolhi para ser o pai das minhas filhas, é o amor da minha vida, com certeza. Parceria igual essa, acho que só em outras vidas. Acredito até que tenha vindo de outras vidas, porque nós somos muito parecidos, assim, eu digo assim, no jeito de ser, assim, muito diferentes em alguns aspectos, mas assim, no relacionamento, assim, no dia a dia, a gente é muito parceiro e tem muito amor envolvido mesmo. Nós temos, como que fala, assim, as mesmas visões. O cara chega lá querendo vender um produto para nós, né? O cara chega em mim, que eu sou mais maleável. Chega em mim. Vamos fazer isso, esse alarme aqui, assim, 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 e vai. Ela percebe que eu estou sendo acuado. Ela percebe que eu... Eu já chamo, já entro na conversa. Só de eu olhar para ela assim, ela já vem assim, viu? Tem uma sintonia. Sintonia. Aí eu entro, vejo qual que é, falo, no momento não, eu agradeço, já tenho. E ao contrário também. E quando eu tô acuada, ele também, eu só olho assim, ó, ele já chega junto, a gente tem assim uma coisa assim bacana. Sintonia, né, Jo? E na vida é assim, na vida a gente é muito alegre, a gente gosta de sair, a gente gosta de estar com a família, com os amigos. Indo para passear de carro, na estrada. Fala do começo ao fim. Na estrada, assim. Vai indo, assim, ó. Os dois quietos. Daqui a pouco os dois falam no mesmo minuto. Coisa. Tipo assim, 1, 2, 3, fala agora. Olha a vaquinha branca. Ao mesmo tempo. É muita sintonia mesmo. Que legal. Verdade. 1, 2, 3, os dois falam. Assim. Olha a vaquinha branca. Tem um monte de coisa para ver. Nós temos a mesma sintonia. Que Mas legal. É bacana, é isso aí. Que ótimo. Ana e Zifras, quero primeiro agradecer por esse bate-papo, por essa história linda que vocês criaram. É muito bom trazer pessoas aqui que são empreendedores raízes, que têm vencido na vida através de dedicação, amor e muita paixão pelo que faz. E dá para ver isso em vocês. Peço que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, onde vocês estejam. Vocês também. E agradecer. Só agradecer por esse podcast que foi para mim um aprendizado. Que bom. Com certeza. Alcançamos o objetivo. Com certeza. Bom. Foi bom para todas as partes. Eu adorei estar aqui. Eu também adorei estar aqui. Eu achei que eu ia ficar mais nervosa, mas a gente, relaxou já desde o início. Você foi bem bacana conduzindo. E estou muito feliz e honrada mesmo de ter participado, com certeza. Que legal. E vai ser bem bacana, vou usar bastante, viu? Fique à vontade. Esse podcast é para vocês também. Ai, que bom. Não tenha dúvida. Que bom. A gente fez esse podcast para contar a história de vencedores. Que bom. Eu me sinto vencedora mesmo. E para ajudar esse mercado a crescer cada vez mais. Esse é o intuito do podcast Delivery do Zero ao Sucesso. Que bom. Mostrar que é possível chegar lá. É possível. Que não é fácil, mas que se você tiver uma dedicação, mentalidade positiva... Acreditar naquilo que você tem. Ser persistente, Ser persistente. Acreditar. Não desistir. Sim. Porque empreender é isso. Tem hora matar um leão por dia. Correndo, mas tem que e se manter pagar firme. Uma fogueira por hora e matar um leão por dia. É isso aí, com certeza. Mas obrigado, agradeço e desejo muito mais sucesso também. Pessoal, vamos ficando aqui nos finalmente do nosso podcast. Para você que nos acompanha, por favor, comenta, curta e compartilhe para que possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. E obrigado por acompanhar a gente até aqui. Até o próximo episódio. Valeu!